Não. Cedo uma benção. Amém. Pastor Jorge não é mole não, né, gente? Ai, ai. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Você que eu não cumprimentei, é bom estarmos na casa de Deus, lugar da bênção, lugar da comunhão, lugar onde o Senhor sempre nos renova, não é verdade? Que o Senhor, assim como foi dito, né? O Senhor, Ele busca corações que estão ardendo, querendo o Senhor. E quando o Senhor encontra, irmão, é só alegria. Amém? Amém. Bom, boa noite também você que está em casa nos acompanhando pela live, que vai escutar essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o tesouro eterno. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 44. Uma parábola bem curtinha, é um versículo apenas. Mateus 13, 44. E vamos entender aquilo que o Senhor Jesus ensinava através das parábolas e aplicar para nós hoje, nos dias de hoje. Amém? Amém? Tem gente aí abrindo a Bíblia aí. O tesouro eterno, né? A gente sabe que tem coisas que não duram, tem coisas que se acabam. Mas tem um tesouro que é eterno, um tesouro que não tem fim, um tesouro que não se acaba. E esse tesouro que nós vamos falar nesta noite. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 44. A minha versão é NVI e ela diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Vamos orar? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor. Mais um dia, Deus, na tua casa, mais um dia, Senhor, que assim o Senhor preparou para que possamos estar aqui juntos, ó Deus, para buscar, para te adorar, para abrir o coração, para derramar o nosso coração diante de ti e sermos achados por ti nesta noite, Pai. É maravilhoso, ó Deus, estarmos na Tua presença. É maravilhoso, Senhor, poder Te servir, ó Deus. E nesse momento, Te pedimos que a Tua palavra, ó Deus, que será pregada, ministrada aqui nesta noite, possa ir de encontro aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, possa ser uma voz que venha nos guiar, venha nos direcionar nesta noite. Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um de nós, Pai. Venha nos encher de uma maneira poderosa nesta noite, para que a Tua palavra possa ganhar vida em nós, para que a Tua palavra, Senhor, possa ser alicerçada em nossos corações, em o nome de Jesus. E quem crê nisso, diz amém. Amém, que assim seja. Bom, gente, a parábola do tesouro, tesouro escondido, é uma parábola bem simples, onde o Senhor Jesus ali, Ele faz uma comparação. Jesus ali, Ele está falando sobre o que é o reino dos céus, sobre aquilo que Ele tem preparado para todos aqueles que crerem nele. Os judeus esperavam, aguardavam que esse reino de fato se concretizasse. Esperavam o Messias, o ungido de Deus. E Ele se encarnou em Jesus. Veio, se fez um de nós. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou da sua glória e assumiu a nossa forma, a forma humana, pele e osso. Como um recém-nascido, foi crescendo, amadurecendo, para concluir a obra que Ele veio fazer. Hoje de manhã estávamos aqui, na ceia do Senhor, celebrando, relembrando, como o próprio diz, rememorando esse sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Esse reino de Deus que veio, foi inaugurado em Jesus e que em breve, muito em breve eu creio, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, iremos viver esse reino em toda a sua plenitude. Você irá com o Senhor, amém? Amém, isso aí, gente, vai ficar não, tem que ir com Ele, não é verdade? E aí Jesus explicando dessa realidade que está por vir,
falando desse reino que a gente experimenta em parte, né? Mas ainda iremos viver em toda a sua plenitude. Para ele falar dessa realidade que está por vir, ele faz algumas comparações e conta através de parábolas, de uma maneira simples, para poder eu e você podermos entender o que significa o reino de Deus. Esse reino do qual nós fazemos parte, fomos chamados pelo Senhor, fomos alcançados pelo amor do Senhor. E somos embaixadores desse reino aqui na terra. E Jesus fala que esse reino é como um tesouro escondido num campo. Como um tesouro que estava escondido. E Jesus ele fala, né, fazendo essas duas comparações, que o reino dos céus é como um tesouro que estava escondido num campo. A primeira característica que Jesus usa para falar do reino de Deus é que esse reino se assemelha a um tesouro, algo de grandíssimo valor, de um valor imensurável, que não se pode mensurar, não se pode contar. Algo que é maior que tudo. E tudo mesmo. O que nós temos de valor nas nossas vidas hoje? Aí eu vou pedir ajuda aí, para você me ajudar, fazer uma pequena listinha. O que nós temos de valor nas nossas vidas hoje? Família, boa. Mais o que, gente? Me ajuda aí, igreja. Saúde. O Senhor. Mais o que? Trabalho. O tempo. Tempo é um bem precioso, não é verdade? Filhos também. Nós temos muitas coisas preciosas, muitas coisas valiosas nas nossas vidas. Só que aqui, Jesus, quando ele fala que o reino de Deus se assemelha a um tesouro, é para nos ensinar que o reino de Deus, ele tem um valor, que ele é muito maior do que todas essas coisas que nós acabamos de falar aqui. Tudo isso é importante? É, gente. Sua família é importante, valiosa? Sim. Sua saúde é importante, valiosa? Sim. Os filhos, o cônjuge, o tempo que nós temos, que o Senhor nos permite a cada dia, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso sustento, tudo isso é precioso, tudo isso tem valor. Só que existe algo que tem muito mais valor que tudo isso. E quando Jesus fala, olha, o reino dos céus é como um tesouro, é para nos fazer entender que isso tudo é importante, mas o reino é ainda mais importante do que tudo isso. Ainda mais importante. O público para quem Jesus falava, na sua maioria, eram de pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas que não tinham reconhecimento, status. Tinham algumas pessoas com poder aquisitivo bom, ricas, sim, mas essa era a minoria. A maior parte daqueles que estavam ouvindo Jesus eram pessoas humildes, pessoas simples. E quando Jesus fala que o reino de Deus é como um tesouro, eu não sei você, irmão, mas eu não tenho tesouro, não. Não sei se tem algum aqui de nós que já encontrou um tesouro, né? Algo que tem muito valor. Aqui, pastor Ednilson, como um bom romântico, né? E para botar os outros esposos, ele falou aqui, minha esposa, meu tesouro. Isso aí, pastor, ensina nós, pastor, ensina a gente aí. Mas ele fala, é como um tesouro. E aí eu lembrei logo daqueles filmes dos piratas, né? Que os piratas, tinham aquele tesouro, aí achava uma ilha e cavava, escondia o tesouro, né? Para depois ir lá e desfrutar daquilo que eles tinham. E aí Jesus fala, o reino de Deus é como um tesouro. E para aquelas pessoas, a maioria, assim como nós, né, eram pessoas simples, pessoas humildes. Caraca, um tesouro, uma bolada. Talvez nos nossos dias, né, o reino de Deus é como se você acertasse na mega da virada, né, que é um prêmio milionário. Algo muito, né, muito além da nossa realidade. Para mostrar que o reino de Deus tem um valor que é muito maior do que todas outras essas coisas que nós falamos e que são importantes. E aí indo lá para o livro de Lucas, vai um pouquinho mais adiante aí. Livro de Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Jesus aqui vai trazer outro ensinamento muito semelhante a esse,
falando sobre o valor das coisas. Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27, diz assim, 14, 26 e 27. Capítulo 14, 26 e 20. Eu estava abrindo errado, gente, agora achei. Se alguém vem após mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pula lá para o versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui, ele coloca uma ordem de prioridade. Jesus aqui, ele não fala, você tem que largar, ignorar e nunca mais ver sua mãe, seu pai, seu filho, não é isso. Mas é que na nossa ordem de prioridade, existe algo, ou melhor, existe alguém que tem que ocupar o primeiro lugar. E esse alguém é o nosso Deus. Jesus, ele é bem categórico. Ninguém que ama mais, aí ele dá o exemplo de coisas que a gente ama, pai, mãe, filhos, a própria vida. Ninguém que ama mais isso do que a mim pode ser meu discípulo, que para seguir a Jesus ele tem que estar em primeiro lugar. E se a gente olhar para as nossas vidas hoje, na nossa ordem de prioridade, o que de fato tem mais valor para a gente? Será que o Senhor é esse algo mais valoroso, o maior tesouro que temos? Ou será que temos colocado outras coisas nesse primeiro lugar? Será que os nossos filhos estão nesse primeiro lugar? Será que o nosso esposo, a nossa esposa está nesse primeiro lugar? A noiva, noivo, o namorado, será que esse relacionamento tem ocupado o primeiro lugar? Será que o meu trabalho tem ocupado o primeiro lugar? Será que a minha própria vida tem ocupado o primeiro lugar? Porque se isso for uma realidade, Jesus diz que não somos discípulos dele. Porque aqueles que seguem a Jesus têm que entender que há um preço a ser pago. Ele nos alcança, ele nos salva, não para a gente continuar vivendo do mesmo jeito, mas para a gente passar agora a viver do jeito que o Senhor tem para cada um de nós. Para viver não do jeito da terra, mas do jeito do céu. Onde tudo gira em torno do Criador de todas as coisas. Onde tudo gira em torno daquele que está sentado no alto e sublime trono. E é essa realidade celestial que nós temos que entender, aprender e passar a praticar em nossas vidas. E quando Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro, porque esse reino é o que de mais valioso há. E na nossa lista de coisas valiosas, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. O reino de Deus tem que ter a supremacia, o destaque, o local principal. É ali onde o reino de Deus tem que estar na minha e na sua vida. Quando o reino de Deus é a prioridade do povo de Deus, gente, coisas maravilhosas acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Uma igreja inteira é transformada, famílias são transformadas, vidas são alcançadas. Por quê? Porque teve um povo que decidiu viver a realidade do céu, onde o reino de Deus é a prioridade número 1. Todas as outras coisas têm o seu valor, e a gente não pode menosprezar as outras coisas. Porque tem gente também que larga tudo para lá. Não, eu sou crente, tem que estar na igreja de segunda a sexta, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se o Senhor te deu uma família, é para você cuidar da sua família. O Senhor te deu o seu corpo, a sua saúde, é para você cuidar e zelar pelo corpo que Ele te deu, pela saúde que Ele te deu. E não podemos ser negligentes com tudo isso. Mas na escala, na ordem de prioridade, o reino de Deus tem que estar em primeiro. Irmãos, esse é um alerta muito forte para o nosso coração.
O reino de Deus é um tesouro, só que às vezes a gente trata como qualquer outra coisa. Às vezes a gente trata o reino de Deus, sabe como o quê? Como um lixo que a gente descarta quando bem entende. E aí o que o Senhor diz para nós? Quem não me coloca em primeiro lugar, quem não está disposto a abrir mão de tudo por mim, esse não é meu discípulo. Irmãos, eu creio que isso está escrito como um alerta, que é para a gente ouvir a palavra de Deus hoje e começar a consertar a nossa vida, começar a consertar a nossa ordem de prioridade, para quando a gente chegar diante do Rei dos Reis, a gente ouvir: meu filho, você ouviu a minha palavra, você alinhou a ordem de prioridade na sua vida. Vinde, benditos de meu Pai, para a morada que eu tenho preparado para vocês. Irmãos, é um alerta para a gente, é um alerta para cada um de nós. Prioridade é prioridade, e a gente precisa entender isso. Todos nós, em todas as áreas da nossa vida, o reino de Deus é um tesouro e precisamos tratá-lo como tal. Um tesouro, irmãos. Se eu virar para você e falar assim: meu irmão, minha irmã, tem um tesouro para a gente buscar, você está com disponibilidade para a gente ir lá buscar 100 mil reais ali no Alcântara? Vai dizer, né, Jaísa? Só se for agora. Vamos embora, irmão. Vou chamar o Uber aqui, vamos embora. Não é? E o reino de Deus, que não dá nem para mensurar o valor desse reino eterno, daquilo que o Senhor tem preparado. Quando a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro, irmão, eu não sei se vai ser de ouro, mas aquilo que a gente considera ouro, lá é poeira dos pés, para a gente poder entender que aquilo que o Senhor tem preparado vai muito além, é muito maior, é muito melhor do que tudo que temos vivido até hoje. Por isso que precisamos tratar o reino de Deus como esse tesouro precioso, precioso. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: é um tesouro precioso. E ele não é só precioso, tem que estar em primeiro lugar. O reino de Deus precisa ter as nossas primícias, o nosso melhor, porque tudo é para Ele. A honra tem que ser dEle, a glória tem que ser dEle em tudo que fazemos, irmãos. Não é só aqui na igreja falar: Deus, a glória é tua, não. Mas é no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Quando vem a ira, a gente quer falar um monte de coisa. Falar: não, aquilo que eu falo glorifica o nome de Deus. Então eu tenho que vigiar a minha boca e falar: Espírito Santo, me ajuda, por o meu falar, glorificar o teu nome. Eu não vou agir de qualquer jeito, porque as pessoas estão vendo Deus em mim. E aquilo que eu faço, dá glória a Deus, ou envergonha o nome dEle. Por isso que precisamos estar atentos e cuidar desse tesouro precioso. E esse tesouro não é só, o reino de Deus não é só um tesouro, mas a parábola nos diz que esse tesouro estava escondido, estava oculto. Eu creio que, de maneira intencional, o reino de Deus não estava exposto àquele homem da parábola, mas no tempo oportuno, aquele homem iria encontrar esse tesouro. Porque o Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E muitas das vezes, a gente, nossa familiar, está tão envolvido com as coisas que não são do Senhor, que você vai poder botar um tesouro na frente dele, e ele ainda assim não vai enxergar, não vai dar o devido valor. Por isso que eu entendo nessa parábola que o tesouro estava escondido por um tempo, aguardando o momento oportuno de ser revelado àquele homem. E eu tiro isso como lição, e também como uma esperança, porque tem muita gente que a gente conhece, que a gente ama, e a gente queria tanto que eles enxergassem esse tesouro,
Mas eu creio que o Senhor ainda mantém escondido por um tempo, até chegar o momento oportuno, onde Deus sim vai revelar esse tesouro, e as pessoas vão ter os seus olhos abertos, e vão passar a enxergar esse tesouro. Isso ensina para nós, que não devemos deixar de orar pelos nossos, devemos nos manter fiéis em oração, pedindo: Senhor, abre os olhos daquele meu filho, abre os olhos daquele meu marido, abre os olhos daquele meu amigo, abre os olhos daquele meu chefe lá no trabalho, Senhor, e revela o teu reino a ele. E eu creio que no tempo oportuno, o Senhor vai se revelar. No tempo oportuno, o reino de Deus será revelado àquele, irmãos. E qual é o meu e o seu papel nisso? É perseverar em oração, é não desistir, é continuar com os nossos joelhos, clamando, pedindo: Senhor, vai em favor do fulano, vai em favor da ciclana. Deus, não deixa, Senhor, ele se perder, mas, Senhor, toca no coração dele. Espírito Santo, visita ele em nome de Jesus. Precisamos permanecer fiéis, para que outros venham também a encontrar esse tesouro. Aleluias. Entrando aí no segundo tópico desta mensagem. O tesouro estava escondido, mas uma hora ele é revelado. Continuando lá em Mateus 13:44, diz que certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo onde estava o tesouro. Uma coisa que me chamou a atenção é que só encontra algo aquele que está procurando. Nós não sabemos o que aquele homem estava procurando, mas ele achou um tesouro de grande valor. Irmãos, e todo ser humano está procurando algo que possa preencher algo aqui dentro. Todos nós estamos nessa busca. Todos nós sabemos que nos falta algo, e de alguma forma sabemos que esse algo vai satisfazer a necessidade que existe aqui dentro. C.S. Lewis é um autor que eu gosto muito, que ele tem uma frase muito forte, que diz que dentro de cada ser humano existe um buraco que só pode ser preenchido por Deus. E a gente vê as pessoas sempre buscando esse algo, buscando esse algo, buscando esse algo que falta, buscando essa satisfação que nunca chega, buscando algo que possa saciar. E elas vão procurando em tantas coisas, vão procurando em tantas pessoas, e ficam e se perdem nessa busca. O homem dessa parábola estava procurando algo, mas ele achou um tesouro. Ele achou um tesouro que fez toda a trajetória dele mudar. Ele estava buscando algo, mas ele até esqueceu o que ele estava buscando, porque ele achou um tesouro, algo precioso, que mudou toda a sua vida, toda a sua perspectiva, e todas as suas ações depois que ele encontrou esse tesouro. E nós não somos diferentes desse homem dessa parábola. Nós estamos buscando algo, irmãos, e não adianta. Esse algo é Jesus, e essa busca só para quando a gente encontra Jesus. Quando nós encontramos esse reino de Deus, que tem um valor imensurável, incontável. E a gente tende muitas das vezes a preencher esse vazio com muitas coisas que não são capazes de preencher. Às vezes passamos uma vida tentando, dando jeitinho de preencher esse vazio, mas não encontramos coisas deste mundo que podem fazer isso. Porque as coisas deste mundo, elas perecem, com o tempo elas se vão. Às vezes temos a falsa impressão de que estamos saciados, mas é só uma mentira. O tempo vai passar e aquela sensação vai se esvair. E o vazio continua lá. Aquele algo que falta, essa sensação de que tem algo que falta, continua lá. Tantas perguntas que às vezes a gente se faz: para que eu nasci?
Essa resposta só vem quando a gente encontra Jesus. O mundo oferece algumas mentiras e às vezes a gente é tonto, acredita nas mentiras do mundo. Ou então a gente está cego, que a gente não percebe, que está sendo enganado e confia nesse mundo governado pelo inimigo, irmãos. O inimigo das nossas almas é mentiroso. E a gente acredita nas mentiras dele. Acredita. Mas não tem nada neste mundo que pode ocupar esse lugar aqui dentro, que só a presença de Deus pode ocupar, que só o amor de Deus pode ocupar, que só o Espírito Santo em nós pode preencher. Não há nada, irmãos, nada. E a gente às vezes fica se enchendo de tanta besteira, fica se enchendo de pecado, fica se enchendo de mentira. Mas nada disso preenche, nada disso sacia, nada disso traz a paz que só o Senhor pode nos dar. Só o Senhor pode nos dar. O tesouro que antes estava escondido agora foi encontrado. Aquilo que estava oculto agora foi revelado. Chegou o tempo daquele homem enxergar algo tão valioso que fez mudar todos os seus planos e toda a sua vida. Diante desse tesouro, aquele homem muda não só a trajetória da sua vida para que pudesse alcançar esse tesouro e para poder ter esse tesouro em sua vida, irmãos. A Bíblia nos conta que aquele homem, depois de encontrar esse tesouro, ele vende tudo que tem para comprar aquele lugar onde estava o tesouro lá enterrado. Ele muda tudo, irmãos, muda tudo. E assim é também conosco. A gente também tem planos, tem sonhos, tem muita coisa para realizar. Só que, diante desse tesouro, diante do reino de Deus, a nossa vida é mudada, ela é transformada. O Espírito Santo começa a fazer a obra aqui dentro, irmãos. Começa a trabalhar dentro de nós. E antes aquele que roubava não rouba mais. Antes aquele que mentia não mente mais. Antes a gente que estava nas trevas agora caminha na luz. A nossa vida ela é transformada, irmãos, de uma maneira radical. Radical. Um encontro com Deus não é igual eu encontro meu amigo, e aí, tudo bem, beleza? Não, encontro com Deus é como se viesse um trem e passasse em cima de você. Não dá para ficar do mesmo jeito. Não dá. Tem que gerar um impacto tremendo em nossas vidas. Tremendo. Que muda tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor não se preocupa com o que está aqui fora, com o que é aparente. Ele vai lá, aqui dentro, bem lá dentro, na raiz, e começa a obra de salvação dentro de nós, e começa a obra de transformação dentro de nós, e começa a obra de santificação dentro de nós, sarando as nossas feridas, nos convencendo do nosso pecado, fazendo a gente mudar. É assim que Deus faz. E para que a gente está falando isso? Para a gente olhar para a gente, falar: Senhor, como é que está aqui dentro? Como é que está o meu interior? Eu estou vivendo essa transformação radical que o Senhor faz? Se não estou, então Deus, algo então precisa ser feito. Espírito Santo, vem sobre mim, porque eu não quero permanecer do mesmo jeito. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero caminhar na luz. Eu quero fazer a diferença aqui neste mundo. E o Senhor, Ele é fiel em suas promessas. Ele é fiel, irmão. Ele não falha. Toda vez que nós oramos, nós pedimos, Ele vem, se revela e faz a obra. E faz o milagre acontecer. Não há impossíveis para o Senhor. Alain, você não conhece a minha vida, irmão, eu nem preciso conhecer, mas eu conheço aquele que transforma toda e qualquer vida, que muda toda e qualquer circunstância, porque para o meu Deus, para o nosso Deus, para o Deus que nós servimos, não há impossíveis, irmãos, não há nada difícil demais, porque Ele é todo poderoso. Esse nosso tesouro precioso,
O reino de Deus, ele é revelado pelo Espírito Santo, agindo em nossos corações, quando ouvimos a palavra de Deus através da pregação da mensagem. E isso também é um alerta para nós, porque não é a pregação que a gente escuta no domingo à noite, dos nossos pastores, daqueles irmãos que estão ali, não, irmãos. Deus quer usar a minha e a sua vida, aonde Ele tem nos levado para falar e testemunhar daquilo que Deus faz. Daquilo que Deus está fazendo, irmãos. A nossa vida já é uma pregação. Você já parou para pensar isso, que a sua vida já é uma pregação? Que os seus filhos já estão olhando para você e estão imitando em tudo aquilo que você está fazendo, estão replicando tudo aquilo que você está fazendo. Porque se você começa a agir movido pelo amor de Deus, irmãos, eu não tenho dúvida que os seus filhos vão estar vendo isso. E vão estar falando, eu quero ser igual ao meu pai, a minha mãe, meu herói. E vão querer agir em amor. Alan, mas eu não tenho filho, então eu estou livre dessa. Não, irmão. Tem sobrinho, não tem? Tem pequeninos que Deus coloca perto de você. E tem também aqueles que ainda não conhecem a Jesus, são grandes no tamanho, mas a fé é pequena, imatura, ou às vezes nem fé tem. Ainda está morto espiritualmente, porque não entregou a sua vida para Jesus. E eles estão nos observando. E eu não falo isso para a gente se engrandecer, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através de cada um de nós, irmãos, porque a glória é sempre para Ele, em tudo que fazemos, em tudo que fazemos. Acho que eu já falei esse exemplo aqui, que eu vi que eu achei muito interessante. Nós somos como se fossem placas. Você já parou, por exemplo, quando você quer ir na praia, aí tem uma plaquinha lá na praia, siga em frente. Você para na placa? Não. A placa só aponta para onde você tem que ir. Assim são as nossas vidas, apontando para aquele que pode transformar a vida das pessoas, irmãos. Então quando Deus olha para a gente, quando as pessoas olham para a gente tem que estar apontando para o Senhor em tudo aquilo que a gente é, que a gente fala, que a gente faz, para que as pessoas possam então seguir até encontrar com esse tesouro, até encontrar com o nosso Senhor Jesus e poder viver a vida maravilhosa que o Senhor tem para todos aqueles que creem nele. Todos aqueles que creem nele. Então, meus irmãos, esse reino de Deus é revelado quando a gente testemunha, quando a gente fala do amor de Deus, da palavra de Deus, aonde quer que a gente passar, aonde quer, na nossa casa, nosso trabalho, nas reuniões de família, na vizinhança, no transporte público, na fila do banco, na fila do mercado, aonde quer que o Senhor te levar. Seja alguém que glorifique o nome de Deus, com as suas ações, com as suas palavras. Seja cheio da palavra de Deus, para quando a sua boca abrir, só sair palavra de Deus. Palavras que trazem vida, edificação, amor. Sabia que Deus usa as nossas mãos para abraçar quem está lá fora? Saber que Deus usa os nossos pés para caminhar e levar a luz de Cristo lá fora, irmãos. Essa missão é nossa, essa missão é da igreja, essa missão é minha e sua. Não só aqui, nessas 4 paredes, mas principalmente lá fora. Lá fora. Para que outras vidas possam se encontrar com Jesus. Para que esse tesouro possa ser revelado a elas. Como? Quando eu e você pregamos a palavra de Deus e o Espírito Santo começa a fazer a obra no coração. A nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há? Como crerão se não há? Até esqueci agora. Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Acho que é por aí o versículo. Precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, que eu seja um agente de salvação na minha casa, que eu seja um agente de salvação no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, aonde quer que o Senhor me levar, que eu seja um canal de bênção, bênção. Então coloca, Senhor, as palavras certas, as atitudes certas no meu coração, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele abre os nossos olhos espirituais, nos mostra a nossa real condição de pecadores, desobedientes contra Deus, e então nos dá uma nova chance para arrependimento, para confessar pecados e mudar de vida, irmão. É através da palavra, irmãos. Através da palavra. Então pregue a palavra, fale da palavra, fale do amor de Deus. Não é igual aqui a gente faz no culto, não, vamos abrir o versículo, vamos ter aqui os pontos certinhos. Não, irmãos, é só testemunhar o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na tua família. Meu vizinho, você está me falando que eu sou uma pessoa tranquila, passei, mas você não me conheceu há 10 anos atrás. Que eu tocava o terror aqui nessa rua. Mas o Senhor me transformou. O Senhor transformou a minha vida, me alcançou e trouxe uma paz. Trouxe uma serenidade na minha vida, irmãos. Que hoje as coisas acontecem e Deus me mantém calmo. Minha vontade é de explodir e xingar aquele... Mas é o Senhor que me transforma e me coloca no eixo. Essa pregação ela é poderosa, irmãos. Mas para isso a gente precisa abrir a nossa boca e falar. Abrir os nossos lábios e começar a falar daquilo que Deus fez. E daquilo que Deus quer fazer. E quando a gente prega essa palavra, o Espírito Santo começa. O Espírito Santo começa a abrir os olhos e revelar aquele tesouro que antes estava oculto. E começa a falar no coração daqueles que estão ouvindo. E começa a trabalhar, irmãos. Começa a trabalhar. No momento oportuno, o Espírito Santo nos toca, abre os nossos olhos para enxergar esse tesouro que antes estava oculto. E nesse momento é que nós encontramos o tesouro. E a partir daí, nós fazemos uma escolha. Ou de viver do mesmo jeito, ou de, assim como esse homem da parábola, larga tudo. E pega para ter esse tesouro, para alcançar esse tesouro. A parábola nos diz que aquele homem ficou cheio de alegria quando encontrou o tesouro. Ele encontrou algo que mudou a sua vida. E com certeza mudou para melhor. Porque o reino de Deus é assim. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quem encontra o reino de Deus, quem encontra esse tesouro, vai desfrutar dessa alegria, paz e justiça que só temos no Senhor. Essa alegria já é parte do Espírito Santo frutificando dentro de nós. Aquele homem fica alegre quando encontra esse tesouro, irmão. E assim eu creio que foi algum momento nas nossas vidas. Você que já serve ao Senhor, você que já entregou a sua vida a Ele, em algum momento você encontrou esse tesouro e seu coração foi cheio de uma alegria. E não só de uma alegria, mas também de um consolo, de um cuidado, de amor, porque o reino de Deus é assim. E a partir daquele momento você tomou uma decisão. Eu largo tudo, eu não quero saber de mais nada, porque nada tem mais valor do que esse tesouro. E eu preciso desse tesouro. Eu preciso desse reino. Eu preciso de Jesus. Aleluias. Aleluias. Mas tem pessoas que ainda não encontraram. Ou se já encontraram, ainda não tomaram essa decisão de largar tudo. Não literalmente abandonar, mas é colocar cada coisa no seu devido valor e dizer: nada é mais importante do que Jesus na minha vida. Nada tem o poder de me salvar, somente Jesus Cristo, através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para mim. Nada pode curar essas feridas, senão o sangue que Ele derramou na cruz. E tem pessoas que ainda precisam tomar essa decisão. Aleluias.
Mas uma coisa é certa, irmãos. Quem toma essa decisão, quem escolhe esse caminho de fazer de Jesus algo de mais importante, colocar Ele em primeiro lugar, desfruta de uma vida maravilhosa, não só agora, mas na vida que Ele tem preparado para nós na eternidade. Vai desfrutar de belezas que a gente não consegue nem imaginar. Alain, mas eu aceitei a Jesus e ainda continuo sofrendo, ainda continuo carregando algumas coisas. Irmão, sabe por quê? Porque enquanto estivermos nessa vida aqui, esse reino não vai estar completo. Porque aqui ainda a gente convive com o pecado, a gente ainda é tentado. O inimigo das nossas almas ainda tenta nos derrubar de alguma forma, nos enganar, nos tragar, nos devorar, como diz a palavra do Senhor, irmão. Mas precisamos seguir fiéis. Não só pelo que Deus vai fazer agora, porque Ele pode não fazer, mas por aquilo que Ele fará, quando Ele voltar e vier buscar aqueles que permanecerem fiéis até o fim, irmão. Tem gente que Deus vai salvar e não vai curar agora. Mas quando Ele voltar, vai sarar toda ferida. Toda ferida, irmãos. Alain, por quê? Por quê? Eu não sei. Mas é assim. Enquanto estivermos aqui, a gente ainda vai passar por coisas difíceis de suportar. Mas com o Senhor Jesus vale a pena. Com o Senhor Jesus as coisas difíceis acontecem. Mas o Senhor, Ele nos abraça, Ele nos sustenta, Ele continua cuidando de nós em cada detalhe, em cada dificuldade. E ainda assim, Ele nos abençoa, Ele traz bênçãos para nós, traz paz ao nosso coração, a alegria que só temos no Espírito Santo. E esse tesouro não é só revelado, mas esse tesouro também é alcançado. A parte final da parábola diz que aquele homem vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo onde estava o tesouro. O tesouro foi revelado. Ele falou: eu preciso desse tesouro. Eu preciso desse tesouro. Aquele homem tinha só um objetivo: possuir aquele tesouro para si. E abriu mão de tudo por conta daquele tesouro. Tudo que tinha valor para aquele homem não se comparava com esse tesouro que ele encontrou. Então ele vende, se desfaz de tudo para alcançar aquele tesouro. Nada mais importava para aquele homem do que ter aquele tesouro, alcançar aquele tesouro. Jesus aqui não nos ensina que é possível comprar um lugar no reino de Deus. Porque tem gente que acha que é comprando que a gente vai ter um lugar no reino de Deus, e não é assim que funciona. Quem acha que é possível comprar a Deus ou um lugar no reino está muito enganado. Não é com dízimo, não, irmão, nada disso, irmão, nada disso. O preço já foi pago. O preço já foi pago, a dívida já foi paga. A dívida que nós fizemos com o nosso pecado já foi paga por Jesus Cristo na cruz. Recebemos por graça, de graça. Só precisamos, irmãos, receber esse tesouro. Falar: sim, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu creio que aquilo que o Senhor fez é suficiente para me salvar, é suficiente para me lavar, me purificar de todo pecado, de toda impureza. O teu sacrifício basta para mim. Basta. Não é o que eu faço, não é o que eu posso, não, é o que Cristo fez. Não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito que Cristo teve. Porque quando chegarmos diante de Deus, irmãos, por nós mesmos, todos nós seremos condenados. Todos nós. Mas Cristo vai chegar: eu fui condenado no lugar dele, no lugar dela. Eu paguei a dívida dele, dela. Eu recebi a punição dele, dela.
E por isso poderemos viver em Senhor. Porque Deus é justo. E o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu em nosso lugar. E ressuscitou, vencendo a morte e o pecado, garantindo a nós a vida eterna, irmãos. Nossa dívida já foi paga, irmãos. E essa parábola não ensina que a gente tem que vender e pagar, não. Aqui Jesus ensina com esta parábola que o reino de Deus é infinitamente maior, tem mais valor do que qualquer coisa neste mundo. E que para alcançar esse reino é necessário repensar o valor que temos dado para as coisas deste mundo e para o reino de Deus. Porque se eu estou dando mais valor para as coisas deste mundo, eu estou desvalorizando o reino de Deus. E Jesus aqui nos ensina que que de mais precioso nós temos é o seu reino, é a sua presença, é buscar ter uma vida alinhada com o Senhor, com a palavra do Senhor, vivendo os planos do Senhor. Sabe o que é vender tudo que tem aqui nessa parábola? Significa para nós abrir mão daquilo que queremos, dos nossos planos. Deus, eu quero muito fazer isso. Mas falar, Senhor, que não seja a minha, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, a minha vontade é esganar aquele chato, não. Mas eu não quero fazer a minha vontade, sim a tua vontade, Pai. E isso custa, irmãos. Isso custa. Abrir mão, muitas das vezes, daquilo que a gente está sentindo. Ir contra, às vezes, aquilo que está borbulhando aqui dentro do coração. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente sente que não está de acordo com a vontade de Deus. E falar, Senhor, eu não quero dar vazão a esses sentimentos, vai parar por aqui, eu não quero sentir isso. Então o Espírito Santo muda o meu coração, transforma o meu coração, que eu possa sentir só coisas que te agradem. E isso com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com as nossas vontades. As tentações vão vir, mas Deus, e é claro, o inimigo é astuto, ele vai nos tentar com o quê? Com coisas que atraem a gente. Mas quando as tentações estiverem diante dos nossos olhos, a gente vai falar, Deus, eu quero, mas eu não vou fazer. Me ajuda a enfrentar, ou então me ajuda a fugir. Porque às vezes tem que fugir mesmo, irmão, senão já era. Precisamos falar, Senhor, que não seja a minha, mas a tua vontade. Porque quando a gente faz assim, quando a gente age assim, a gente está falando, Senhor, o teu reino é o que mais valioso eu tenho na minha vida. Significa que vamos acertar em todas? Não. Mas Deus, Ele quer, Ele busca aqueles que estão tentando acertar. E quando falham, se arrependem e continuam tentando acertar novamente. É isso que agrada o coração de Deus. Com os nossos jovens, a gente tem sempre uma dificuldade, a gente ensina e continua ensinando. Que muitas das vezes o jovem pensa, não, primeiro eu preciso me livrar dos meus pecados, depois eu vou para Jesus. E às vezes a gente se sente assim também. Eu estou muito vacilão, não vou para Jesus agora não. Deixa eu me consertar primeiro, depois eu vou para Jesus. Com que cara que eu vou aparecer no culto lá domingo à noite? Não, deixa para ir quarta-feira que até lá eu me conserto. Só que a gente se esquece que quem conserta é quem? Quem ajeita, quem muda, transforma é quem? Quem nos ajuda é quem? E a gente está fugindo dele, achando que sozinho a gente consegue? Fala, Deus, sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti na minha vida. Para vencer essa tentação. Para acertar dessa vez. Para fazer aquilo que te agrada. Para fazer aquilo que é correto. Ainda que me cause prejuízo. Porque mais vale agradar a Ti do que qualquer outra coisa. Porque na minha vida, o que tem mais valor é o Teu reino. É o Teu reino, irmãos. Por isso precisamos todos os dias,
fazer essa avaliação. O que eu tenho dado mais valor? E para ajudar a gente é só olhar aquilo que a gente faz, as nossas ações, que a gente vai perceber aonde a gente tem gastado mais o nosso tempo, aonde a gente tem investido mais esforço, mais energia, porque provavelmente a gente tem valorizado essas coisas. E será que a gente tem valorizado mais o quê? A gente tem que valorizar tudo aquilo que a gente falou lá no início, família, nossa saúde, nossos filhos, claro gente, claro que tem que valorizar, claro que tem que cuidar, mas em primeiro lugar é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentados, como está lá em Mateus 6,33. Irmão, tem promessa para aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Tem bênção, tem vitória. Mas para isso, precisamos dar o seu devido valor às coisas que estão diante de nós. Mas sempre em primeiro, o reino de Deus. O reino de Deus. Porque as coisas deste mundo são passageiras, vão se acabar, vão perecer. Mas o reino de Deus não tem fim. O reino de Deus é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo que faz. Assim diz o salmista, no Salmo 145, verso 13. Toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Como disse o profeta Isaías, como o apóstolo Pedro lembrava a igreja, assim nós precisamos entender que aquilo que é eterno tem muito mais valor do que aquilo que é passageiro. E o reino de Deus, ele é esse tesouro precioso, porque o reino de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre, irmão. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Hoje, você pode estar casado, amanhã seu cônjuge pode ir para a glória. Eu não estou falando aqui, não estou desejando a morte de ninguém não, não é isso. Mas é porque as coisas desta vida passam. Eu me esforço tanto para ter um determinado estilo de vida, mas isso passa. Eu demoro tanto me embelezando, mas isso passa. Todas as coisas, eu fico tanto tempo correndo atrás de dinheiro, mas isso passa. Passa, irmãos. Mas o reino de Deus é eterno. O reino de Deus não tem fim. E quando essa vida aqui passar ainda, continuaremos a viver com o Senhor na glória em nome de Jesus. Porque o reino dele não tem fim. E os nossos olhos têm que estar voltados para as coisas eternas. Para esse reino que não tem fim, para esse tesouro mais precioso que tudo. Eu queria convidar você a ficar de pé. Para a gente orar, para a gente clamar, para a gente pedir ao Espírito Santo que mostre para nós esse verdadeiro valor do reino nas nossas vidas e comece a nos incomodar, porque se hoje eu tenho colocado outras coisas como prioridade na minha vida, então eu preciso de mudança. Se hoje eu tenho dado mais valor a outras coisas deste mundo, então hoje eu preciso de mudança. Se eu não tenho me desfeito de tudo, aberto mão de tudo, para seguir a Jesus, então eu preciso de mudança, irmão. Todos nós. Não importa quantos anos de crente você tem. Não importa, irmãos. Porque todo dia nós somos tentados a dar mais valor às coisas deste mundo do que ao reino de Deus. E se hoje nós estamos nesse lugar, precisamos de arrependimento. Precisamos falar: Senhor, eu preciso de mudança.
No meu coração eu tenho priorizado coisas, no meu coração eu tenho priorizado pessoas e tenho deixado o teu reino lá no último da fila. Precisamos pedir ao Senhor para nos arrependermos. Precisamos pedir ao Espírito Santo para vir lá no íntimo, lá na ferida, para começar a sarar essa ferida, irmãos. Quando a gente vai cuidar, vai tratar de uma ferida, às vezes dói, não é verdade? Para passar remédio dói, para limpar dói, mas é só limpando, é só com remédio que aquela ferida vai ser curada. Então precisamos pedir ao Espírito Santo, vem limpar as feridas, vem tratar aquilo que está ferido aqui dentro. Não sei se foi alguma emoção, algum dano que eu sofri, alguma pessoa que me fez mal, mas Senhor, nesse momento começa a trabalhar aqui dentro, Pai, porque eu não quero valorizar essas feridas, não, eu quero valorizar o Teu reino, e quero testemunhar de um Deus que cura feridas. Senhor, eu confesso que tenho negligenciado a Ti, ó Deus. O Senhor tem me chamado para fazer a diferença dentro da minha casa, Pai. O Senhor tem me chamado a agir diferente dentro do meu lar, ó Deus, mas eu tenho relutado, eu tenho dado vazão à minha carne, Senhor, mas eu não quero mais viver assim, porque eu quero valorizar o Teu reino em primeiro lugar. Então, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda em nome de Jesus, porque eu quero ser uma bênção dentro do meu lar. Senhor, me ajuda, Pai, tem tantas dificuldades, ó Deus, mas me ajuda em cada uma delas. Senhor, tem vícios, ó Deus, que eu preciso vencer, porque eu não quero ser controlado por nada, por nenhuma substância, por nada daquilo que eu assisto. Não, Senhor, eu quero ser controlado e guiado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, Senhor, vem tirando o poder de qualquer substância na minha vida. Vem tirando, ó Deus, porque o Senhor é soberano sobre mim. Tira as amarras, tira aquilo que tem me prendido, que tem me acorrentado. Não, Deus. Não, Pai, eu quero desfrutar de liberdade em Ti. Liberdade em Ti. Não mais presos por vícios, não, Senhor, mas guiado pelo Teu Espírito Santo. Se for para ser escravo, que seja do Teu amor, ó Deus, prisioneiro do Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Irmão, comece a abrir a sua boca e colocar o seu coração diante de Deus. Comece a orar, você e Ele aí, em nome de Jesus. Comece a colocar diante dEle as suas dificuldades. Comece a colocar diante dEle aquilo que você precisa mudar. Comece a colocar diante dEle aquilo que você precisa se arrepender. E fala: Senhor, eu não aceito isso, eu quero mudança, eu quero transformação, porque eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode. Então vem fazer na minha vida, Deus. Vem mudar a minha história, Senhor, em nome de Jesus. Vem com o Teu Espírito Santo e faz a obra no meu interior. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Nós te clamamos, ó Deus, porque quando o Teu povo clama, o Senhor se faz presente em nosso meio. Porque quando o Teu povo clama, o Senhor vem com resposta, o Senhor vem com providência, em nome de Jesus, Pai. Escuta, Deus, a oração do Teu povo aqui nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, derrama em mim, ó Pai, sabedoria para falar do Teu amor, para dizer as palavras certas na hora certa, Pai, para que aqueles que ainda não Te seguem possam encontrar o tesouro que estava escondido, em nome de Jesus, Pai.
não é pelo muito falar, ó Deus, mas é quando falamos pelo Espírito Santo de Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos ser guiados, direcionados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, tem tantos planos, tantos projetos que eu quero viver, que eu sonho, Deus, mas se não for da Tua presença, Pai, eu quero abrir mão de todos eles, porque não adianta viver planos que não estão no Teu coração. Eu quero viver os Teus planos, Senhor. Então, Espírito Santo, vem me guiar, vem me dar discernimento, ó Deus, para escolher os caminhos que levam a Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, possa me guiar, possa me direcionar. Coloque em mim, ó Deus, fome e sede pela Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, eu tenho cansado de ver a minha Bíblia jogada num canto da casa, Pai. Não, Deus, coloca a fome da Tua palavra no meu coração, coloca a sede da Tua palavra no meu coração, em nome de Jesus. Eu quero gastar a minha vida por Ti, Senhor. Eu quero gastar a minha vida por Ti, porque mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar, Pai. É esse lugar que eu quero estar, o lugar da Tua presença, em nome de Jesus. Me leva, Senhor, a esse lugar da presença, a esse lugar da comunhão, a esse lugar onde eu ouço a Tua voz, a esse lugar onde eu falo contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Vem tocando em cada um de nós, Pai. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem fazer o que só o Senhor pode fazer, Pai. Quer ir no mais íntimo, quer ir no mais profundo e começar a restaurar, começar a renovar, começar a curar. Vem, ó Deus. Começar, ó Deus, a esquentar aquele que está frio, Senhor. Vem, ó Pai, batizar com o Teu Espírito Santo para o fortalecimento da Tua igreja, Deus. Enchendo a Tua igreja de poder, ó Deus, de poder que vem do alto para testemunhar que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor cura, que só o Senhor salva, que só o Senhor transforma, Deus. Enche as nossas vidas, Espírito Santo, venha encher as nossas vidas, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus. Oh, aleluias. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Não queremos outro, não queremos nada além da Tua presença, Deus, porque é a Tua presença que faz a diferença. É a Tua presença que traz mudança, é a Tua presença que traz transformação, Pai. Assim como nós cantamos, ó Deus, derrama a Tua glória neste lugar, derrama o Teu poder neste lugar, Pai, para transformar as nossas vidas, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, mais do que tudo, Deus. Mais do que o ar que eu respiro, mais do que o sol, mais do que tudo, Pai, mais do que a minha família, mais do que o meu trabalho, mais do que os meus filhos, mais do que a minha própria vida, eu preciso de Ti, Deus. Ah, Senhor, nos dá esse entendimento, Deus, nos dá esse entendimento, Pai. Porque se o Senhor estiver em primeiro lugar, tudo vai sendo ajustado,
tudo vai indo para o seu devido lugar, tudo vai sendo transformado, Pai, porque aonde o Senhor está, há conserto, há renovo, há cura, há poder, há milagre, Senhor. E é essa presença que nós queremos em nossas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Pai. Aleluias. Aleluias. Vamos cantar esse louvor. Aleluias. Trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas, vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés.